Bora que bora, meu povo. Vamos para mais um vídeo aqui no meu Bahia. No vídeo de hoje nós iremos trazer informações importantíssimas sobre o mercado da bola. Começou a temporada, né? Acabou a temporada dos jogos e tal, e agora começa todas as situações envolvendo o mercado. No vídeo de hoje nós iremos comentar três jogadores, iremos trazer informações e também explicar a situação de cada um deles. Jogadores que foram comentados no dia de hoje. Teve o Keylor Navas, goleiro costarriquenho, informação trazida pelo Caio Leone. A gente vai comentar a situação, eu fui apurar essa informação. Também tem a situação do Mantuan, além, claro, do Eric Puga. Negociação que parece não ter fim envolvendo o nome do Bahia, mas a gente vê novos passos, né? Vê caminhando essa situação. Eu trouxe informação recentemente sobre Eric Puga, que acabou se confirmando por um jornal muito tradicional lá no Ceará. Eu vou explicar mais detalhes também sobre essa situação. Já conto muito com o teu like nesse vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso. Além, claro, de se inscrever para ajudar o nosso canal assim que a gente chegar a 10 mil inscritos. Eu vou sortear uma camisa do Bahia aqui para vocês. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo trazendo informações sobre Eric Puga. Como eu disse anteriormente, né, meu povo? Parece não ter fim essa situação. É uma situação que vem se arrastando já há bastante tempo, mas nessa janela de transferências a gente pelo menos vai ter avanços e avanços importantes envolvendo essa situação. Vamos lá. Expliquei para vocês já todo o contexto, mas vou explicar novamente para quem não está acompanhando. Eric Puga, destaque do Ceará. O Ceará está pedindo mais ou menos 30 milhões pela contratação dele, recusou recentemente uma proposta de um clube da Rússia na casa dos 19 milhões de reais, e o Bahia é um dos clubes interessados na contratação do jogador aqui no Brasil da Série A. O Bahia, junto com o Cruzeiro também, o Eric Puga foi oferecido ao time mineiro, também foi oferecido ao Corinthians, que também está tentando a contratação do jogador, mas nesse momento a gente não tem nenhum clube disparado nessa situação. Mas o Bahia segue interessado e nos próximos dias deve tentar envolver o Matheus Bahia na negociação com o atacante do Ceará. Vale lembrar, Eric Puga, artilheiro da Série B, e como eu falei para vocês, o interesse do Bahia ele é real. O Bahia está tentando contratar o jogador, mas não vai pagar os 30 milhões que o Ceará exige nesse momento para a contratação do jogador, do Eric Puga. E qual é o pulo do gato nessa situação? O Ceará quer muito contar com o Matheus Bahia para a próxima temporada, que pertence ao tricolor de aço. Matheus Bahia, lateral esquerdo, revelado nas divisões de base do Bahia, foi emprestado esse ano para o time lá do Ceará, foi muito bem na Série B, acompanhou alguns jogos do Matheus Bahia, se destacou por lá, e o Ceará tem como uma das prioridades para a posição a manutenção do Matheus Bahia. O Léo Cudé também gostou bastante do jogador, então quer contar com ele para a próxima temporada, e o Bahia vai tentar de todo custo usar essa situação para tentar abater o valor da negociação envolvendo o caso do Eric Puga. A informação que eu trago para vocês é justamente essa: o Bahia está muito interessado na contratação do jogador, entende que é uma situação de mercado, uma oportunidade, um jogador que nesse momento está em um ótimo momento da carreira, artilheiro da Série B, como eu falei para vocês anteriormente. É tudo aquilo que eu já comentei sobre esse assunto do Eric Puga. É um jogador que pode ter futuramente uma evolução que agrade o Bahia e que possa fazer futuramente uma venda com esse jogador. Não chega para ser a solução dos nossos problemas, não vem com essa característica, não vem com esse ideal, vem para somar, vem para se desenvolver, vem para crescer ainda mais e futuramente poder o Bahia lucrar com essa situação. Obviamente, não é um jogador que vem chegar para resolver, não é um jogador de primeira prateleira, é um cara que está em um ótimo momento da carreira, ainda é muito jovem, pode se desenvolver ainda mais, pode valer no mercado ainda mais do que nesse momento está valendo, e o Bahia, óbvio que está de olho nessa situação, é um rival nordestino, é um rival aqui na região, então o Bahia conhece muito bem o Eric Puga, já vem monitorando o jogador há bastante tempo, já faz parte ali dos planos, do radar do Bahia já há um tempinho. O Bahia já tentou, inclusive, outras vezes abrir negociação, já tentou trazer o jogador, não conseguiu, não teve muito sucesso, e ao que parece, essa janela de transferências vai ser definitiva sobre esse assunto do Eric Puga. Ou vem ou não vem, não tem outro jeito, né? Se não vier agora, dificilmente vai poder ter outra chance de jogar no Bahia. Isso porque o Ceará não deve ficar com o jogador, deve vender. Óbvio que, caso ninguém pague os 30 milhões que ele quer, provavelmente ele vai ceder à pressão e vai começar a reduzir o valor, vai disputar valores mais altos, mas nesse momento o Ceará está irredutível nos 30 milhões. Eu acho muito, assim, eu entendo o Ceará querer fazer dinheiro com o Eric Puga, mas é um valor muito alto, né, meu povo? Vamos ser sinceros, né? Mas a informação está passada. Eu trouxe recentemente aqui no canal isso, não sei se foi de forma exclusiva ou não, não me atentei a isso, então por isso não quero tomar para si para mim, né, as informações, mas eu trouxe aqui no canal justamente isso de que o Bahia iria tentar envolver o Matheus Bahia, e isso está se confirmando.
Agora sobre o goleiro Keylor Navas e o lateral direito Mantuan, né? Keylor Navas, para quem não conhece, costarriquenho, 37 anos, livre no mercado, com passagens gloriosas pelo Real Madrid, pelo PSG também, e recentemente disputou a Premier League pelo Nottingham Forest e está nesse momento livre no mercado, como eu falei para vocês, após fim de contrato com o Paris Saint-Germain. E segundo o Caio Leone, o jogador foi oferecido ao Bahia. Importante destacar a informação aqui. A informação é do Caio Leone, não é do meu Bahia. E eu fui apurar essa situação e, de fato, meu povo, consegui chegar à mesma fonte do Caio Leone. De fato, o jogador foi oferecido ao Bahia, mas que nesse momento não abriu conversas com o jogador, ou que nesse momento já tem algum tipo de conversa avançada, encaminhada, ou qualquer coisa do tipo. É importante destacar e botar aqui os planos claros na mesa, né? O jogador foi oferecido ao Bahia. Ponto final. O Bahia ainda não tomou nenhuma decisão em relação a isso. A gente vai precisar aguardar os próximos dias para saber de fato se o Bahia vai querer abrir negociações, se o Bahia vai entender que é um jogador de fato que possa vir e que possa agregar, que possa ser titular, que é um jogador que possa, vamos dizer assim, ter um futuro com a camisa do Bahia. Eu gosto bastante do nome, para ser sincero. Keylor Navas, 37 anos. É um cara, assim, para quem acompanhou o Keylor Navas na Europa, vai entender muito bem o que eu estou falando. É um cara de primeira prateleira, né, do futebol europeu. Na última década, talvez, ele foi um dos grandes nomes da posição no futebol mundial. É óbvio que 37 anos é uma idade considerável. Ele vem num declínio técnico na carreira mesmo, né? Nottingham Forest, que é da Premier League, mas é uma prateleira menor, já é um clube ali de prateleira média e baixa da Premier League. Voltou para o Paris Saint-Germain e não era o titular, né, era o Donnarumma. Ele ficou no banco de reservas, jogou alguns jogos, mas ainda assim não participou da maioria. E nesse momento vê a volta ao futebol sul-americano como uma ótima oportunidade de dar sequência na sua carreira. Dificilmente ele vai conseguir sair uma grande liga do futebol mundial, né? Premier League, La Liga, enfim, Bundesliga. Ele pode até ir para alguma dessas ligas, mas num time mais secundário e tudo mais. Mas eu acho que o Bahia, nesse momento, se torna uma opção muito interessante para ele. Porque é um clube que, apesar de estar fora da Europa, está na América do Sul, e para o Keylor Navas, que tem uma prateleira muito alta, isso é um pouco significante, mas ele está no Bahia, que é um clube do Grupo City, um clube que está mirando sempre objetivos muito altos na temporada, e enfim, eu acho que é importante para a carreira dele, então essa volta ao futebol, volta não, né? Essa volta, como se diz assim, ao futebol sul-americano, enfim, futebol das Américas, né? Eu acho que é muito importante para a carreira dele. Ele é titular ainda na seleção, incontestável, mas na Europa não conseguiu mais estar em alto nível. Então essa volta ao futebol, essa volta não, eu estou insistindo na palavra volta, ele nunca atuou no futebol brasileiro. Então essa chegada ao futebol brasileiro, na minha opinião, mudaria muito o patamar daquela posição do Bahia. Seria um cara de confiança, seria um cara que chegaria para resolver, entre aspas, os nossos problemas na posição. Eu gostaria muito e tentaria sim a contratação do Keylor Navas. Aí a gente precisa ficar de olho nos valores e nos salários, obviamente. Se for um salário muito alto, assim, a nível Europa mesmo, muito, muito, muito alto, em real com o que a gente realmente está acostumado aqui no futebol brasileiro, aí, na minha opinião, não vale. Mas se for algo que caiba dentro da realidade do Bahia, financeira, e é importante destacar isso aqui, mas o Bahia é do Grupo City, tem muito dinheiro e tal. Não é bem assim. O próprio Rogério destacou isso na coletiva. O Bahia tem um teto a se gastar, tem um planejamento, e dificilmente vai abrir mão disso para fazer loucuras no mercado, como, por exemplo, a contratação do Keylor Navas com valores muito, muito, muito altos. Valores reais, aí sim é uma ótima contratação. No meu ponto de vista, seria um dos melhores goleiros do país atuando no território nacional. E sobre Mantuan, lateral direito do Zenit, tem características muito importantes para esse esquema de jogo do Bahia e faz sentido muito bem ser oferecido. Não consegui obter a mesma informação que eu obtive, por exemplo, com o Keylor Navas sobre o interesse mesmo do Bahia. Interesse não, né? Sobre ser oferecido ao Bahia, mas não duvido, o Caio Leone é um cara que traz sempre informações bem relevantes. O Mantuan é um jogador que foi revelado pelo Corinthians, da base do Corinthians, tem contrato com o Zenit até 2027 e tem interesse em retornar ao futebol brasileiro. Isso eu consegui confirmar em apuração. Qual é a situação? O Mantuan tem características muito, muito semelhantes ao que o Bahia se propõe a fazer. É um cara que pode jogar na lateral direita, mas pode jogar também como um ala direita, um ala pela direita, né, pela segunda linha, ou também pelo um ponta. É um cara que chega bastante à área, né, ao fundo e tudo mais, é um cara bastante participativo no campo de ataque, tem características interessantes nesse sentido e que, no meu ponto de vista, fazem sentidos e agradariam ao Bahia justamente pela forma como ele joga e pela forma também como o Bahia se propõe a jogar, principalmente pelo lado direito. Geralmente o Juba fica ali no apoio, né, formando um tripé com os outros dois zagueiros, e o Santiago Arias ou o Gilberto sempre são jogadores que atacam bastante a última linha. Então o Mantuan viria justamente para jogar nessa função, nessa posição, além, claro, de poder fazer outras no campo, e é um cara bastante flexível. Nesse
sentido. Gosto bastante do nome também. Tem contrato até 2027, como eu falei anteriormente. Deseja retornar ao futebol brasileiro. Tem toda a situação, a mesma coisa do Arthur Vitor, envolvendo lá o futebol russo. Não é um futebol fácil de se adaptar, não é um futebol fácil de se acostumar. Tem também o contexto do que está acontecendo lá na Rússia, Ucrânia, enfim. Não posso falar o nome aqui no YouTube, mas vocês sabem muito bem o que está acontecendo. E toda essa situação pode interferir na volta dele ao futebol brasileiro. E o Bahia, obviamente, com toda a certeza do mundo, eu posso, assim, não tenho uma informação, mas eu posso garantir para vocês, por opinião mesmo, assim, por palpite, que o Bahia vai ser um dos interessados. Se ele conseguir de fato essa liberação, entre aspas, lá do Zenit, se algum clube do Brasil conseguir um bom negócio, o Mantuan para mim vem sim a ser uma das opções para o Bahia, com toda a certeza do mundo, que deve ter a saída do Cicinho, aí a gente deve ver o que é que vai acontecer. É importante destacar isso também, né? O Bahia tem o Gilberto e tem o Santiago Arias, que devem permanecer para a próxima temporada. Será que valeria a pena arriscar em mais um lateral direito? Será que 3 laterais é o mais do que suficiente? Ou 2 laterais, como Santiago e Gilberto, conseguem levar a temporada? Enfim, são questões que a gente vai precisar acompanhar nos próximos dias. São questões que a gente vai precisar também responder nos comentários. Se você assistiu o vídeo até o final, você vai responder isso aqui para mim. E é isso, meu povo. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você gostou, não esquece de eu gostei. Não se esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!